Olá, meus 273 inscritos, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, eu vou adorar ter você aqui. É rapidinho, não custa nada e me ajuda demais. Gente, hoje tá frio aqui, então eu tô de touca, eu tô de pijama, meu marido já não tem vergonha de fazer os vídeos de pijama, eu não tenho nenhuma, assim, o que me falta é vergonha pra isso. Então, assim, tô quentinha, tô confortável aqui pra falar com vocês. E é sobre isso. E tá tudo bem. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro que eu achei que é um achado. Essa é a palavra. Que é esse aqui. Tudo para dar certo. Esse livro, gente, eu vi de uma indicação, assim, eu coloquei ele na lista sem dar muito auê pra ele. Mas, gente, eu já vou dizer já de cara. Eu amei o livro, eu amei a escritora, é uma leitura nacional. E, assim, eu vou falar um pouquinho do livro pra vocês agora, mas, assim, perfeito. Ele não é perfeito porque tem só uma coisinha que eu acho que eu melhoraria, assim, se eu pudesse, né, dar uma crítica construtiva, mas fora isso, assim, ele é maravilhoso. Basicamente, o livro se passa, né, com estudantes universitários, né, de faculdade, e o livro, ele inicia com, né, um astro do hóquei, né, de universitário, brigando com uma universitária numa balada, né, numa festa de fraternidade. Basicamente, ele abriu uma geladeira e tomou uma bebida azul, uma bebida que ela tinha feito, uma bebida especial. A gente descobre que quem é ele, quem é ela, é o Johnny e a Amber, vou chamar ela de Amber. E ele tomou a bebida dela que tava na geladeira, porque ele tava tomando uma cerveja quente, ele foi atrás de algo gelado e ele achou essa bebida azul na geladeira. Só que ela gosta de fazer bebidas diferentes e essa era uma bebida dela que ela tava deixando o dia todo gelar. Ela gosta de bebidas gourmet, assim, que ela mesma faz. Imagina, do nada, ela tá lá na festa, esperando a bebida dela gelar. Quando ela chega lá pra pegar a bebida dela, tem um cara qualquer tomando a bebida dela. E aí ela fica puta e os dois já começam a brigar. Então, basicamente, o livro inicia com uma briga por uma bebida. Eu acho que aí é a única crítica que eu tenho sobre o livro. Que é, eles brigam por causa dessa bebida como se eles tivessem 5 anos. E vamos combinar que são dois adultos, né, basicamente. Ela xinga ele que ele tomou a bebida dela. Ele xinga ela por ela estar fazendo fiasco por causa de uma bebida. Gente, sei que do nada eles estão tocando ketchup um no outro. Sei que do nada eles estão no chão brigando. Então, assim, essa foi a única parte do livro que eu achei exagerada, que foi o início. Que foi o motivo desse livro ser Enemies to Lovers, que é a briguinha deles ali por uma bebida. Fora isso, né, o enredo em volta da bebida, que foi que eu achei um pouquinho infantil, mas daqui pra frente é só coisas maravilhosas, eu garanto pra vocês. Obviamente, né, depois dessa briga que eles tiveram ali, o Johnny e a Amber meio que viraram super inimigos, eles não se falam de jeito nenhum na faculdade, nem se olham, nem se lembram um do outro. Várias vezes ele fala que ela era super gritona, super fiasquenta, mas que ela era gostosa. E a gente tem, assim, no início do livro, mais a visão do Johnny, né? Que é esse astro de hóquei que brigou com a Amber numa festa qualquer por causa de uma bebida. Porque ele tava errado, né, gente? Ele foi lá e bebeu a bebida de uma pessoa na geladeira sem perguntar antes. Depois o livro já muda pra visão da Amber, então ele é um livro que tem a visão dos dois. Pra quem gosta disso, show. Eu sou uma pessoa que eu gosto, então fiquei bem feliz. A Amber e as amigas dela moram numa fraternidade, né? Onde tem os quartos ali, tem as estudantes. Só que ela tem uma amiga que é a Scar, que é uma amiga muito bonita. E aí tem toda aquela questão de rivalidade feminina que arruma alguns problemas, né, pra Scar, pra essa amiga da Amber. E aí todas as meninas da fraternidade meio que são contra, a Scar não gostam dela, inventam várias coisas dela, e a Amber tem uma personalidade que todo mundo gosta dela, porque ela realmente é uma guria extremamente legal, ela é uma guria extremamente pro alto, que nem ele falou, ela fala super alto, mas é porque ela passa, assim, a impressão dela ser alegre e super amiga, sabe? E ela está sempre do lado dessa amiga que as outras todas têm ciúme, inveja e ficam enchendo o saco. E aí a gente começa a parte da Amber ali, né, da visão dela, que ela tá ficando com um cara lá, um tal de Tim. E esse cara meio que inventa pra todo mundo que ele tá namorando com ela, sendo que ela nem tá, tipo, ela tá só ficando com ele. Mas ela fica sério com ele, assim, não ficam com outras pessoas, mas ela tem noção que eles não estão namorando e que ele não deveria sair inventando isso pela universidade. Só que na mesma noite que ele sai por aí dizendo que tá namorando com ela descobre que ele invadiu o quarto da Scar, dessa amiga dela,
que tava no banho e ficou deitado em cima da cama da Scar. E aí, quando a Amber vai entrar no quarto e vê ele deitado na cama da Scar e vê a Scar saindo do banheiro enrolada numa toalha, ele começa a dizer que a Scar deu em cima dele, que a Scar chamou ele pro quarto. E a Scar entra em desespero, falando: Amber, não, eu não chamei ele, eu simplesmente saí do chuveiro e ele tá aqui, esse idiota. E a Scar vai pra cima dele pra tentar bater nele, mesmo ela estando de toalha. E o que é incrível na Amber é que em nenhum momento ela acredita nele, ela acredita na Scar. Por mais que aquela cena lhe dê a entender que, nossa, realmente a Scar, né, tá pelada quase na frente dele e o cara tá na cama. Não, a Amber em momento algum desconfiou da amiga dela, ela acreditou já de cara. Tanto que ela vai pra cima, a Amber vai pra cima do Tim, mandar ele embora, sair dali que ele tá invadindo, a Scar também vai pra cima dele. E aí tem toda uma função que a toalha da Scar cai. E acabam tirando fotos dela pelada ali, porque a porta tá aberta, tá rolando uma festa ali. E aí tem aquele negócio de vazar nude, né? E aí tem o Tim saindo dali escorraçado pelas duas mulheres, né? Pra guria que ele tá ficando e pra guria que ele mentiu que arrastou ele pra aquele quarto, sendo que a guria tava até no banho. A guria não arrastou ele pra lugar nenhum. Então a Amber é tão legal que ela acreditou na amiga dela. No momento algum ela acreditou naquele ficante que tava inventando que tinha sido arrastado pro quarto. Só que como eu falei pra vocês, as garotas da fraternidade não gostam da Scar, porque a Scar é muito bonita, então elas têm inveja dela. E elas começaram a encher a cabeça da Amber dizendo: não, Amber, você vai acreditar na Scar, tá na cara que ela trouxe o Tim pra cá, tá na cara que ela tava te traindo. E a Amber dizendo: não, ela não fez isso, você tem que parar com isso. Ela tava defendendo a amiga dela. E aí eu sei que chegou um momento que as gurias ali da fraternidade queriam expulsar a Scar da fraternidade. E a Amber disse: beleza, se vocês expulsarem ela, vocês vão ter que me expulsar também. E aí nisso a Amber e a Scar tem mais 2 ou 3 amigas, se eu não me engano, que é a Mad, a Sienna, e eu acho que tem mais alguma outra, ou não, talvez, que também falaram: se você, né, falaram pra líder da fraternidade: se vocês expulsarem a Scar, a gente vai também. Então, naquela noite ali que o Tim fez toda aquela bagunça ali, mentindo que tinha sido levado pro quarto, né, porque ele não tem perna, né, gente, ele foi arrastado, certo? Todas elas acabaram saindo da fraternidade em apoio à amiga delas que estava sendo expulsa pelas garotas invejosas, basicamente assim. Então a gente pula pro livro onde elas estão procurando uma casa. Elas não têm onde morar no momento porque elas foram expulsas da fraternidade. E elas fizeram isso em apoio à amiga delas. Mas daí acontece uma coisa maravilhosa. Elas conseguem achar uma casa com um pátio grande, com um quarto suficiente, uma casa mobiliada. E essa casa é do lado da casa do Johnny. O Johnny que brigou com ela pelas bebidas. Por quê? Ele mora com outros jogadores de hóquei. E eles são super famosinhos, assim, na universidade, porque todo mundo sabe que dali alguns deles vão virar profissionais. Então, assim, eles são super conhecidos. Até por quem não é da faculdade, tipo, a comunidade toda conhece eles. E aí, mais pra frente, a gente descobre que os dois que se odeiam estão morando um do lado da casa do outro. Então tem um grupo de homens de rock, né, bonitos e maravilhosos numa casa, e um grupo de mulheres bonitas e maravilhosas do lado. Então, são vizinhos. Existe um garoto chamado Benny, que ele é extremamente tímido, que ele tá lá na universidade, não faz parte de fraternidade nenhuma, de nenhum ciclo social, porque ele realmente é bem tímido. Mas ele é amigo do Johnny, o astro de rock, o Johnny que brigou por causa da bebida. E ele quer pedir ajuda pro Johnny pra conquistar uma garota, né? E aí a gente tem todo o enredo do livro. E aí o Johnny, né, que é super amigo do Benny... Gente, só aí nessa história do Benny e do Johnny, a gente já meio que sente que tem algum tipo de mistério no passado deles. Dá a entender que o Johnny tinha um melhor amigo, que é irmão desse Benny, mas que ele não tem mais contato com esse amigo. Dá a entender que ele pisou na bola com esse amigo e hoje ele não tem contato. Porque a gente vê uns e-mails que ele troca com esse amigo. A gente vê várias vezes ele falando que esse amigo não responde ele. Então, o Benny, na verdade, parece ser o irmão mais novo de um amigo do Johnny. Então, o Johnny, ele super quer ajudar esse Benny, né? Esse garoto tímido, porque ele diz que é o irmão do melhor amigo dele. Então, assim, ele faria tudo por ele. E aí o Benny quer uma ajuda, assim, ele marca um encontro ali numa cafeteria pra eles se encontrarem. E a ajuda que ele quer é que o Johnny ajude ele a conquistar uma garota. Gente, adivinha qual é a garota que o Benny quer que o Johnny ajude ele a conquistar? A Amber, a guria que ele brigou por causa da bebida. Então o Johnny pensando: puta merda,
o Benny tá afim logo da guria que eu mais odeio no campus. E ele quer que eu ajude ele a conquistar a guria. Então aí a gente já tem um enredo muito doido, muito legal. E imagina, né? Eu odeio a pessoa e agora eu vou ter que dar dicas pro meu amigo de como conquistar aquela pessoa, sendo que eu não suporto a pessoa. Então, já achei super diferente aí. A primeira ideia que o Johnny tem de ajudar o Benny a conquistar a Amber é: não, vamos marcar um encontro, assim, vamos marcar com os amigos pra sair, beber e tal, conversar e você tenta se aproximar dela. Beleza, eles marcam num bar, assim, o Johnny até vai falar com a Amber, né? A Amber fica bem assim, tipo, o que ele quer fazendo? O que ele tá falando comigo? E como assim ele é amigo do Benny? Porque a Amber já conhece o Benny, ela sempre diz que ele é ela queria se aproximar dele por ele ser um cara tímido, não ter muitos amigos. A Amber vai ser uma pessoa super boa, só que ela não tem essa intenção que o Benny tem com ela, né? O Benny se apaixonou por ela, e ela só queria se aproximar dele pra não deixar ele sozinho. E aí ela fica meio assim, tipo, ué, o astro do rock é amigo do guri tímido, o que tá acontecendo? E os dois vêm me chamar, eu e as minhas amigas, pra sair pra ir num barzinho comer algo. E aí ela fica meio assim, meio, né, com o pé atrás, mas ela concorda de ir. Gente, agora a parte importantíssima. No dia, né, que eles vão sair, o Benny, o carro dele quebra, e ele tá carregando uma amiga da Amber junto, então 2 pessoas que não conseguem chegar no bar. Quem são as únicas 2 pessoas que realmente vão no encontro, né, na saidinha, no happy hour? O Johnny e a Amber. Os dois que se odeiam. Então, assim, o Johnny mandando mensagem no celular pro Benny: cadê você? Ela tá aqui, você não vai vir pra cá. E o Benny fica: meu carro quebrou, tô tentando trocar o pneu. E aí, nisso, o Johnny e ela, né, vão ter que se virar ali, os dois ficam jogando sinuca. E começa a rolar, né, Ai, eu cocei o nariz. E começa a rolar toda uma tensão sexual entre eles, porque ambos são bonitos. Eles, mesmo no dia que eles brigaram, ambos na mente deles falavam que eles eram bonitos. Idiotas, mais bonitos. Então, eles começaram a jogar uma sinuca ali, quase se esfregar. E aí, nisso, ele pensando, né, o Johnny: meu Deus do céu, eu tenho que ajudar o Benny a ficar com ela e eu estou dando em cima dela. E eu odeio ela porque ela fica gritando, ela é muito fiasquenta. Então, assim, só ali já fica super legal. E no fim, o Benny e a amiga dela não aparecem, fica só os dois ali. E eles ficam jogando sinuca e, nossa, eles super se dando em cima um do outro, se esfregando. Eles chegam assim, se abraçar, sabe? E quase transar, literalmente. É muito engraçado porque o Johnny e a Amber, eles acabam brigando lá no bar, né? Porque por mais que tenha uma tensão sexual, os dois não se suportam. E aí um amigo ela encontrou outra pessoa lá no bar e essa outra pessoa leva ela pra casa. Do nada o Johnny estaciona um carro atrás, porque ele também mora ali. Então os dois descem do carro ao mesmo tempo e ficam se olhando. O que você tá fazendo aqui? Tá me seguindo? E ele fala a mesma coisa: não, você tá me seguindo. Ela: não, eu moro aqui. E ele: não, e eu moro aqui. E aí os dois descobrem que os dois moram um do lado da casa do outro. E, gente, é muito engraçado também essa parte, porque ela queria muito uma casa grande, porque ela disse que ia adotar 3 cachorros. E ela literalmente adotou 3 cachorros. O nome de um é Jennifer Aniston, o nome do outro é Brad Pitt, e eu não lembro o nome do outro agora. Vou ficar devendo isso pra vocês. E, gente, cada vez que ela sai pra correr com os cachorros cagam no gramado dele. Então, se ele fica puto da vida, né, com ela e com os cachorros dela. Como eu falei pra vocês, né, elas saíram da fraternidade meio que expulsas. Então, é um grupo de amigas, se eu não me engano, é a Amber, a Scar, a Sienna, que namora um idiota, a Maddie, que é uma baixinha ruiva peituda. Essa é a descrição que às vezes eles dão pra ela. A Maddie é meio que hippie, acredita em horóscopo, umas coisas bem doidas, faz simpatia, compra umas velas coloridas pela casa. Então, assim, esse é o grupo de meninas. E do outro lado a gente tem um grupo de meninos, que é, no caso, 2 ou 3 jogam hockeys, que é o Johnny, o Colin, o Drake, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele. E aí tem 2 gêmeos. Um gêmeo, não lembro o que ele faz, mas outro gêmeo é nerd de internet. E tá sempre chapado, drogado. Então, assim, a gente tem um momento que os 2 grupos se encontram, que até os meninos falam: meu Deus, você não me avisou que nós temos vizinhas gostosas agora. Então a gente já meio que entende, já meio que começa a notar no livro que vai ter sequência esse livro e que provavelmente vai ser os casais se juntando ali das 2 casas. Então, nesse primeiro livro a gente tem a Amber e o Johnny. A situação do Benny já não era as melhores, né? Porque ele é tímido,
A Amber não vê ele como um interesse sexual ou amoroso. O Johnny é maravilhoso, o Johnny tem papo, o Johnny é vizinho dela, então querendo ou não, eles acabam super se envolvendo mais. E cada vez o Johnny, sem querer, vai esquecendo que ele tinha que ajudar a conquistar a Amber pro amigo dele. E ele se corrói. Várias vezes ele fica, meu Deus, eu sou um péssimo amigo. Eu já fui um péssimo amigo pro irmão dele. Tipo, a gente, né, fica, meu Deus do céu, que mistério. Cadê esse irmão do Benny, né? O que aconteceu? Eu já de cara pensei que esse irmão morreu. E no futuro eu descubro que foi isso mesmo que aconteceu. Então, dá pra ver que o Johnny, ele quer muito ajudar o Benny, mais pelo irmão dele do que pelo próprio Benny, assim, sabe? Tem um dos meninos da casa, que agora eu não lembro o nome dele, acho que é o Taylor. Ele se droga demais. E é muito engraçado, porque ele usa, é cogumelo, é umas drogas, claro, não é crack, nada dessas coisas, nessas drogas feias, é umas drogas mais bonitinhas. E, gente, sem querer, a Amber, numa festa, ela toma bebida do copo dele. E todo mundo começa a gritar, porque sabe que no copo dele deve ter algo muito doido. E realmente tem. A parte dela drogada, sem querer, é muito engraçado, porque ela fica ler. Oi. Amber. E o Johnny vai entrar, ver assim na balada, ele diz, meu Deus, o que aconteceu com ela? E todo mundo, ela tomou do copo do Taylor, dos gêmeos lá. E é muito engraçado. E nisso ela pisou em cima do pé do Benny e o Benny ficou machucado. Ai, o Benny assim, ó. Ai, sinceramente, nem eu pegaria o Benny, porque ele é muito boca abertinha, tadinho. E aí o Johnny, o que ele faz, né? Ok, vou ter que levar ela pra casa agora, porque ela se drogou sem querer, tá doida aqui, ela fica repetindo as palavras toda hora. E aí ele leva ela pra casa, cuida dela, e a gente tem uma cena na piscina muito importante e uma cena que eu já imaginava mais ou menos que tinha o que ia acontecer. Não vou dizer que foi previsível, mas eu já meio que saquei o que tinha acontecido. Ela tá drogada, né? Daí do nada ela tira a roupa, fica de lingerie e ela fica olhando pra piscina. E aí ele pergunta se ela quer tomar um banho. E aí ela diz que não, que ela tem medo, ela não sabe nadar. Só que no início do livro a gente tem uns flashbacks como se ela estivesse se afundando dentro de uma banheira e tivesse uma mulher de olhos verdes olhando pra ela. Só que ela tem olhos verdes. Então na hora eu me liguei que era a mãe dela, provavelmente afogando ela na banheira. Então, por isso que ela não gosta de piscina, por isso que ela tem medo. E ele ali, o Johnny, como tá cuidando dela, que ela tá meio que drogada, ele levou ela pra piscina e prometeu que ia segurar ela. Então foi uma cena super bonitinha dela tomando banho de piscina, ele segurando ela, não deixando ela se afogar nem nada. Obviamente ele não ia fazer isso. Mas ele ficando sem entender porque ela tava tão desesperada, porque ela tava com tanto medo. E eu comecei já a ir ligar os pontos. Então a mãe dela realmente abusava dela quando ela era criança. A mãe dela tentava afogar ela na banheira, afogar ela na piscina. Isso vai se desenvolvendo muito no livro e é muito triste de ler. Assim, a mãe dela fazia coisas horríveis com ela. Gente, eu preciso dizer que o Johnny, ele já é cadelinha, assim, antes do meio do livro. Ele é extremamente cadelinha. Pra quem gosta de personagem masculino cadelinha, esse é o livro. Gente, teve uma coisa nesse livro que acabou comigo de forma maravilhosa, que é... Esse livro é um Enemies to Lovers, né? Se odiavam, agora estão se aproximando. Só que dentro desse livro tem um outro Enemies to Lover, que é uma amiga dela com um amigo dele, que é a Maddie, a ruivinha, baixinha, peituda, e o Colin, que é um lindo jogador de hóquei também, né? Também é um das estrelas do time. Os dois simplesmente se odeiam. Só que, gente, é muito engraçado. Porque ele fica dizendo que a Maddie, por ser... É que assim, a Maddie, ela é baixinha, ruiva, tem uma cara de princesinha e todo mundo ama ela. Os caras da casa chegam a olhar pra ela e dizer bem assim, meu Deus, ela parece uma princesa. E o Colin diz, eu não caio nisso não, ela não tem cara de princesa nada. Essa carinha aí que faz vocês gostarem dela. E na verdade ela deve ser uma psicopata, ela deve matar as pessoas e enterrar no pátio. Gente, o Colin fica tão doido, que é muito engraçado o jeito que ele odeia ela. Mas já ama ela, né? É um Enemies to Lover tão fofo dos dois que, gente, eu fui atrás da autora pra descobrir quando é que ela ia lançar o livro deles. Porque assim, ó, quando os dois aparecem, é a melhor coisa, é uma das melhores coisas do livro, os dois brigando. Gente, ele fica tão fissurado em tentar entender o que ela faz, por que ela tem velas pela casa, que ela deve ser bruxa. Ele compra um binóculo, eu acho, e fica espiando pela janela ela pra tentar encontrar algum podre dela. É extremamente engraçado de como ele fica doido.
e, tipo, tentando encontrar formas de brigar com ela, Ai, gente, é muito, muito engraçado. E ela não gosta dele também, sabe? Tem uma hora que ela entra na casa e descobre que ele tá usando o binóculo pra olhar os peitos dela. Então, assim, ela fica putaça, os dois se pegam no pau. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Assim, ó, eu preciso do segundo livro, que eu já sei que vai ser do Colin e da Maddie, porque eu fui atrás da autora, assim, super querida ela. Tem uma hora que o Johnny e a Amber estão jogando algum tipo de jogo no quarto, tá só os dois. Como eu falei, gente, até eu esqueço da história do Benny, até eu esqueço que o Benny que tava tentando pegar a Amber, porque o Johnny e ela são vizinhos, super se aproximaram. Eles iam de jogar um jogo que quem ganhar pode pedir algo pro outro. Obviamente isso ia acabar em putaria, né? E aí, o Johnny ganhou e ele pediu pra ela se masturbar na frente dele. Porque ela disse que ela era uma ótima atriz e que ela quase nunca tinha orgasmos. Então, todos os homens que transavam com ela, ela dava uma de atriz e ele queria saber como é que seria ela sendo atriz, como é que ela fingia esses orgasmos. E ela começou a se masturbar na frente dele e ele começou a se masturbar junto e começou a virar uma masturbação. E aí, eles começaram a transar. Foram pro Vucu Vucu, a gente já esperava. Gente, eu preciso dizer uma coisa. Se tem criança que nesse vídeo não é pra estar aqui também, porque eu ponho lá, esse vídeo não é pra crianças. Então, por favor, se tem crianças, fechem o ouvido e saiam daqui. Eu li em torno de 40 livros esse ano já. Livros de dark romance, livros de hot, livros de fantasia, livros de romance. E nenhum livro, nenhum de 40 livros, falou algo sobre anal. Exatamente, eu disse criança, fechem os ouvidos. Aqui não teve anal, nada disso. Mas, gente, teve só uma possível aproximação, teve só um possível carinho ali, que acho que foi uma das melhores cenas que eu li esse ano, que não teve em 40 livros. Então, assim, leiam. Ela sabe escrever hot muito bem, muito bem. É uma cena que não sai da minha cabeça. É uma cena que ela é super simples, não é nada explícito, né? Não é nada demais. É uma cena, é uma frase que ela é só sensual. E ela não sai da minha cabeça, maldita da frase. Então, assim, leiam. Só isso. Uma coisa que a Amber não faz é dirigir. E o Johnny, ele tem meio que uma minivan. E ele faz com que ela, né, ele vai ensinar ela a dirigir. Aí inventa de entrar as duas casas dentro da van pra ir com ela enquanto ela dirige. E essa cena é muitíssimo engraçada, porque daí todos eles estão com medo de morrer enquanto ela dirige. E, gente, como eu falei pra vocês, o Johnny, ele tá virando super cadelinha. E aí tem um momento que ela fala, eu vou fazer uma curva aqui, Johnny. E ele fala, calma, meu amor. E aí todo mundo fica atrás da van gritando, o quê? Meu amor, o que tá acontecendo aqui? E, gente, é muito lindo. Ele é muito cadelinha dela. Assim, ó, fofíssimo. E essa cena da Vera é super engraçada, porque todos eles pensam que eles vão morrer com ela dirigindo até a universidade. E aí cada um deles começa que meio que jogar um segredo no ar, falar alguma coisa. Um fala, eu dormi com a irmã do não sei o quê. A outra falando, eu finge orgasmos. Ai, gente, é muito legal essa cena, então vocês precisam ler. Como eu falei pra vocês, a mãe dela realmente abusava dela quando ela era criança, porque a mãe dela fez ela só pra arranhar, só pra conseguir segurar o pai dela, que é rico, e tentar tirar dinheiro dele. Só que não adiantou, o pai dela, mesmo assim, foi embora e deixou a Amber com a mãe. A mãe dela afogava a Amber, a mãe dela dava remédio pra ela pra fingir que a Amber tava doente, a Amber perdia cabelo, a Amber não comia, ela batia na Amber, assim, a Amber, ela fazia de tudo pra Amber parecer muito doente pro pai dela dar mais dinheiro, e ele dava. Só que o pai da Amber se casou com uma jovem, uma modelo, né? Que todo mundo julga dizendo que, ela é uma sugar daddy, né? Tá ali só pelo dinheiro. Só que essa mulher, essa jovem, essa madrasta, ela vai fazer uma visita na casa da Amber e da mãe dela, e ela começa a notar que a Amber tá, né, muito com medo, não quer falar com ela. Daí ela pergunta, a tua mãe mandou você não falar comigo? E aí a Amber acaba dizendo que sim, e a madrasta dela descobre tudo, e a madrasta dela faz com que a Amber saia daquela casa. Então, assim, a madrasta dela, que era modelo, que todo mundo julga de estar com o pai dela só por dinheiro, é a pessoa que resgata ela dos maus tratos. Então, assim, a madrasta dela é super legal, é super perua, e a madrasta dela briga com o pai dela uma hora e vai parar lá na casa delas, onde elas estão lá com os estudantes, com os universitários, e ela não quer ir embora dali, e é uma cena bem engraçada, e é muito linda o relacionamento que ela tem com a madrasta dela, porque a madrasta dela resgatou ela de maus tratos, então, assim, ela sofreu demais, tadinha, dá bastante pena. Tem uma hora, né, que a gente lembra que o Benny existe, e o Benny descobre que os dois estão saindo, que o Johnny e a Amber estão saindo. E o Johnny diz pra ele, o Johnny, né, super cadelinha, diz pra ele, ó,
eu até tentei, mas eu gosto dela e eu não vou abrir mão dela, não. Isso aqui é sério e você pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser e eu não vou abrir mão dela. Então, assim, o Johnny diz pro Benny, vai catar coquinho no mato, né? Eu até tentei ajudar, mas eu me apaixonei e é isso. E é sério e eu gosto dela e eu vou ficar com ela. E aí, obviamente, o Benny é um babacão, ele joga na cara do Johnny, já não basta o que você fez pela minha família, agora mais isso, né, você é um babaca, blá blá blá. E aí a gente fica de novo, meu Deus, o que o Johnny fez com a família dele? Meu Deus, o que o Johnny fez com o irmão dele? E aí lá pra frente a gente entende o que aconteceu. O Johnny e o Bruce, que é esse amigo do Johnny e irmão do Benny, eles estavam numa festinha e o Bruce estava extremamente bêbado. E o Johnny pegou o carro e disse que ele ia dirigir, porque o Johnny não estava bêbado. Então o Johnny realmente, né, tirou o Bruce da festa e ia levar ele pra casa. Só que o Bruce tava sem cinto de segurança e o Johnny ficava dentro do carro, coloca cinto de segurança, coloca cinto de segurança. E aí eles bateram o carro. Mas bateram o carro porque, se eu não me engano, tinha gelo na estrada. Não foi porque o Johnny tava bêbado nem nada do tipo. Só que o Bruce, como ele tava sem cinto, ele saiu fora do para-brisa e morreu. Então, o pai do Bruce, o pai do Benny, não aceita. Ele diz que o Johnny tava bêbado, sim, e a gente sabe que não tava, porque o Johnny disse que foi o gelo, ele não tava bêbado, ele nem ingeriu álcool. Só que o pai do Bruce não aceita. Ele diz que o Johnny destruiu a família deles. E o Benny, né, antes dessa história toda com a Amber, acreditava no Johnny, que o Johnny não tava bêbado, que o Johnny, na verdade, tava ajudando o irmão dele, mas agora ele tá putinho, né, porque o Johnny roubou a garota dele, a garota que foi dele só na imaginação. Então a gente entende um pouquinho o mistério da história entre os irmãos ali. Gente, o Colin e a Maddie é muito bom, gente, as interações deles no livro, você não tem noção. Ali já de cara a gente já nota que o Colin gosta dela, mas ela não dá a entender que gosta dele. Mas eles, né, ficam naquele ódio eterno ali. Gente, ela arruma um encontro com um amigo do Colin. E esse amigo fala, arrumei um encontro com a loirinha baixinha peituda, né? Que eles falam assim dela, tadinha. E o Colin fica putaço. E aí depois a gente descobre que a Maddie, ela é meio que vegana, né? Então ela não come carne, não sei o quê. Daí ela tá no encontro num restaurante com esse cara. Do nada aparece o Colin lá com uma outra garota. E aí o Johnny fica pensando, o que o Colin tá fazendo num restaurante vegano? Desde quando ele leva as garotas pra comer num restaurante vegano? Gente, ele foi só porque ele queria ver a Maddie no encontro. E eu não sei o que aconteceu, que ele dispensou a ficante dele lá e foi se meter no encontro da Maddie. E ele que levou a Maddie pra casa. Então, assim, gente, o pessoal no livro não entendeu, tentando entender, meu Deus, o que o Colin tá viajando na maionese? Como é que ele roubou a Maddie do encontro do nosso amigo ainda, né? E, gente, é muito massa, assim, as interações dele. É inacreditável, é incrível. Eu não vejo a hora de ver eles no outro livro. A Maddie tem uma hora que ela resgata um passarinho, né? Ela resgatou ali, tá curando, e o Colin meio que ajuda ela ali. Só que o passarinho meio que morre. E aí começa o Colin mandar mensagem pras pessoas, nós vamos participar de um enterro. E aí todo mundo fica, meu Deus, quem morreu, não sei o quê. E o Colin, eu estou organizando um enterro. Gente, o Colin organiza um enterro pro passarinho. Aí a gente fica, né, ai meu Deus, os dois estão sempre se matando, mas o Colin tá até fazendo um enterro pro passarinho dela que morreu. Gente, a cena já é engraçada. Ela fica mais ainda, porque o passarinho não morreu. O Colin quase enterra um passarinho vivo. Do nada, o Colin vai falar umas palavras no enterro e a Maddie chorando. E o passarinho sai voando. Assim, ó, o Johnny fica puto. Colin, você enterrou um passarinho vivo. E ele me enganou, ele tava morto. Ai, gente, assim, ó, muito bom. O Colin, sério, serviu demais nesse livro. Nossa, maravilhoso. O Johnny leva a Amber pra conhecer a família dele num casamento, que ele vai lá, um casamento de família, então ele apresenta a Amber pra família. Eles já estão namorando, já tá um relacionamento super mais sério. Só que o Benny tá lá junto com a família dele, com a mãe dele e com o pai dele, porque eles são próximos ainda, as famílias, né? Por mais que tenha esse ódio do pai do Benny, do pai do Bruce com o Johnny, né? Que eles acusam, só o pai ali da família acusa o Johnny de ter sido o causador do acidente. A mãe do Bruce já entendeu que foi o gelo, o irmão dele também, né? O Johnny realmente não teve culpa nenhuma, na verdade ele foi um cara super do bem, que não bebeu, foi tirar o amigo da festa em segurança, mas aconteceu um acidente, acidentes acontecem. E aí ele e a Amber inventam de transar num parquinho lá, numa cama elástica do casamento, lá onde não tinha ninguém, e do nada tá o pai do Bruce olhando eles transar. Exatamente, super, né, horroroso. E aí o Johnny já tem na cabeça, né, meio quem que é que tu poderia estar olhando e tal. E aí, mais pra frente, isso se desenrola
um pouquinho mais. Quando eu falo pra vocês que o Colin é o melhor personagem, vocês têm que acreditar em mim. O Johnny e a Amber estão lá no casamento, né? E eles ficam pensando em ficar lá mais um dia nesse hotel, né? Onde aconteceu o casamento. Tipo, já aconteceu e vamos ficar mais um dia aqui com a minha família e tal. Aí o Johnny liga pra casa deles, né? Onde eles estudam lá, pra saber como é que tá, né? Porque o Johnny é o responsável ali da casa dos meninos, né? Geralmente ele sai e os meninos fazem a festa. E literalmente fazem a festa. O Colin não pode ver ou esperar o Johnny sair que ele faz o festão. E as festas do Colin são hilárias. O Johnny tem um momento que ele fica contando tudo que acontece nas festas do Colin. Quando ele tá lá no casamento, o Colin tá fazendo uma festa, ele abandona a família dele, pega a Amber e diz, não, a gente precisa ir pra casa porque o Colin tá dando uma festa. E a última vez que o Colin deu uma festa envolveu polícia, envolveu de tudo. A gente precisa ir antes que fuja do controle. Gente, quando eles chegam lá... O Colin chamou tanta gente pra festa que os vizinhos montaram barraquinhas pra vender coisas na calçada. De tanta pessoa que tinha na festa do Colin. Gente, tinha criança de 12 anos que montou uma barraquinha de cerveja pra vender cerveja. O Johnny fica putaço querendo saber de onde é que essas crianças tiraram cerveja. Como é que essas crianças estão vendendo cerveja? Por que o Colin fez uma festa desse tamanho? E aí o Colin vem... Mas por que você tá brigando? Tô gerando renda pro bairro. O Colin é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E aí o Johnny fica pensando, né? O que eu posso fazer pra acabar com a festa do Colin, né? Porque o Colin, eu já pedi pra ele desligar o som, ele não desliga. Eu não consigo... Tem gente jogando golfe em cima do telhado que o Colin disse que podia fazer. Então, assim, ele fica pensando, o que eu vou fazer pra encerrar a festa? E aí eles têm a ideia de pedir pra Maddie, a baixinha ruiva peituda, beijar alguém na frente do Colin. E ela beija um dos meninos ali da casa do lado mesmo. Um dos gêmeos. E o Colin vê aquilo... Na hora, ele fica apavorado e vai lá e desliga o som. Ele não fala nada, ele simplesmente desliga o som e diz, a festa acabou, a festa acabou. Tipo, cara, ele tá extremamente apaixonado. Até tem uma hora que o Johnny fala, ele pode estar rindo, mas ele tá com uma cara de dor. Então, assim, o Colin já tá 100% apaixonado. É isso que eu disse, gente. Esse livro é tão perfeito que ele tem Enemies to Lover dentro de Enemies to Lover. Amei. Essa mãe da Amber, né, que abusou dela, não foi presa na época. E essa mãe dela continua aparecendo do nada pra atormentar a vida dela, porque o pai dela parou de dar dinheiro. Exatamente. Além da mulher não ser presa, ela ainda ganhava dinheiro do pai dela. E aí o pai dela, por algum motivo, parou de dar dinheiro pra mãe dela e a mãe dela começou a aparecer no mercado. A mãe dela bateu nela, perseguiu ela no mercado. A mãe dela daí deixou uma carta na casa da Amber. Uma carta horrível, uma carta horrorosa, que dizia, sabe, todas aquelas vezes que eu falei que eu te amo, eu menti, eu nunca te amei. Você foi a desgraça da minha vida, eu só te usei. Todas aquelas vezes que eu falei que você era bonita, você não era, você era horrível. Nossa, gente, uma carta horrorosa, horrorosa. E no fim da carta dava a entender que a mãe dela ia se matar e que se ela não fosse se matar, ela queria que a Amber fosse atrás dela, né? Obviamente a Amber já imaginava que era tipo uma cilada, alguma coisa pra tentar tirar dinheiro dela. Mas mesmo assim a Amber vai, porque a Amber tá de saco cheio de ficar chorando e tendo medo dessa mãe dela, o trauma que essa mãe deu pra ela. Então ela diz... tu quer se matar? Então tá, eu vou aí ver você fazer isso. Então ela vai atrás da mãe dela, mesmo sabendo que pode ser uma cilada. E aí o livro começa a ficar meio doido, tá? Porque a Amber vai atrás dessa mãe dela, ela não fala nada pra ninguém, ela só manda uma mensagem pro Johnny, preciso resolver umas coisas familiares, mas eu vou voltar. E o Johnny tenta falar com ela, todo mundo tenta falar com ela, ninguém sabe onde ela tá. Então o Johnny tá com medo que ela tenha sido sequestrada ou chantageada. E aí, do nada... O Colin tem um amigo bilionário, exatamente, eles viajam atrás desse amigo bilionário pra tentar fazer com que esse amigo bilionário ajude a rastrear a Amber. Achei meio irresponsável da parte dela, né, sair e sumir assim e não avisar nada pra ninguém. Eu, se eu fosse o Johnny, mandava ela pra puta que pariu. Nessa parte eu fiquei com raiva dela. Custava ter avisado? Não, né? E aí esse amigo bilionário do Colin ajuda eles... ele consegue localizar o celular da Amber, rastrear... E ele diz, né, que vai mandar umas pessoas lá pra dar um jeito na mãe dela. E ele realmente faz, ele consegue meio que mandar a polícia lá atrás pra prender a mãe da Amber. Só que nisso a Amber já tinha enfrentado a mãe dela, já tinha quebrado toda a casa da mãe dela. Dessa vez ela bateu de frente mesmo e do nada a Amber tá brigando com a mãe dela, parece a polícia lá, um segurança, sei lá o que é, arromba a porta e leva a mãe dela. E esse bilionário, né, fala pro Johnny, acalma ele, olha, ela tá bem, a gente prendeu a mãe dela,
A Amber ainda não quer voltar, ela ainda diz que tem umas coisas pra resolver, mas ela tá bem, ela vai falar com você depois. O Johnny fica um pouquinho mais feliz, mais calmo, mas ainda fica chateado, né? Como assim ela não quer falar comigo, né? Por que ela sumiu desse jeito? Que coisas essas que ela tem que resolver, né? A outra coisa que a Amber tem que resolver, né? Além de falar com a mãe dela, né? Bater de frente com a mãe dela e mandar a mãe dela pra puta que pariu, ela vai atrás do pai do Bruce. Aquele pai que acha que o Johnny matou o filho dele. E ela vai lá falar pra ele, dizer que, né, o Johnny não matou o filho dele. Gente, nessa parte acontece uma coisa meio mística, que eu vou até pular só lendo pra vocês entenderem. Mas um tempo atrás, a Amber fez uma viagem com a madrasta dela e ela subiu numa árvore no meio da estrada, assim, uma árvore gigantesca. E ela escreveu uma frase nessa árvore, que era basicamente, me dê sua mão e me deixe salvá-lo. É uma frase, assim, tipo de salvamento. E aí, depois de um tempo, durante o livro, a gente descobre que o Johnny, quando ele bateu o carro exatamente nessa árvore, que foi onde o Bruce morreu. E quando o Johnny tava ali chorando, né, com o corpo do Bruce, ele olhou pra cima e viu uma frase escrita, né, me dê sua mão e me deixe salvá-lo, algo assim. E ele fez uma tatuagem no peito com essa frase. E aí, o que acontece? A Amber, né, ela leva o pai do Bruce lá nessa árvore, mostra pra ele que tem toda uma questão ali de que ela acha que enquanto o Bruce tava morrendo, ela tava saindo da piscina, porque a mãe dela afogava ela toda hora, então teve um momento que ela tava morrendo, ela acha que tinha uma mão puxando ela pra superfície, e no momento eu achei que era o Bruce que tava puxando, depois eu dá a entender que é o Johnny que tinha puxado ela pra fora da piscina, né, mentalmente, coisa mais mística, assim. E aí o pai do Bruce meio que entende, né, que não foi o Johnny e tal, porque ela mostra pra ele isso, que ele tava guardando um rancor que não era verdade. E aí quando ela volta pra casa, né, depois de ter resolvido essas pendências, ela volta exatamente num jogo de hóquei. Então o Johnny tá lá no jogo de hóquei, pensando que talvez ele não vai ver mais ela, porque ela não aparece. E do nada ela aparece lá na arquibancada. E ela pergunta pra ele qual é a frase que ele tem escrito no peito, porque é em outra língua. E aí ele fala a frase. E ela grita, foi a frase que eu escrevi na árvore. Então, um tempo atrás, o que ela tinha escrito na árvore foi a árvore que ele bateu e foi a frase que ele tatuou no peito dele. Então, assim, tinha tudo pros dois ficarem juntos mesmo. Era o destino, era místico, não sei o que pode ser, mas foi uma cena extremamente fofinha, extremamente legal. E os dois ficam juntos. E depois disso acontece uma coisa muito legal, que acho que foi onde eu mais chorei. Lembra que eu falei que no início o Johnny mandava uns e-mails pra esse amigo dele, Bruce? Obviamente, né, o amigo dele não respondia porque o amigo dele tava morto. Mas do nada, o amigo dele responde o e-mail. E aí a gente descobre que não é o amigo dele respondendo, né? É o pai do Bruce respondendo. E é o pai do Bruce pedindo desculpa pro Johnny, falando que ele sempre teve a senha do Bruce, que ele sempre lia os e-mails que o Johnny mandava pro Bruce, que não era pra ele se assustar, que era o pai dele. E ele pedindo desculpa, dizendo que agora ele entende que não foi, que na verdade ele era um ótimo amigo pro filho dele. Gente, essa cena eu super chorei demais. Foi muito linda, muito emocionante vendo o pai do Bruce falando essas coisas pro Johnny. Então, né, ficou tudo em paz graças a Amber, né? Que ela foi resolver com a mãe dela e já aproveitou pra resolver com o pai do Bruce. Uma coisa que até então ela não tinha nada a ver. A gente acaba o livro basicamente com uma cerimônia do Drift, acho que é isso. Que é quando os jovens universitários que praticam algum esporte, de basquete ou de hóquei, eles podem ser selecionados para ligas profissionais. E o Johnny, ele tem esse peso nas costas que todo mundo diz que ele vai ser a primeira escolha do Drift, que ele vai ser a primeira escolha pro profissional. Então, esse era um peso que ele não gostava de ter nas costas, mas até a família dele colocava esse peso em cima dele. E aí ele tá nessa cerimônia ali com a Amber, com a mãe dele, com o pai dele, e ele levou junto na cerimônia os pais do Bruce, o que eu achei muito legal. Ele falou, eu trouxe também 2 pessoas especiais. Eu achei que seria talvez o Colin, a Maddie, alguma coisa do tipo. E não, eram os pais do melhor amigo dele. E ele tá, né, tão feliz de estar ali com ele, de estar feliz de estar com a Amber, que ele nem se liga quando falam que ele foi o primeiro escolhido no Drift. Então ele realmente foi a primeira escolha, ele vai pra liga profissional e ele sobe no palco e perguntam pra ele o que você vai fazer agora com o seu primeiro cheque, porque daí já sai ganhando um dinheirão, né? E ele falou, a primeira coisa é comprar uma casa pra minha noiva, algo do tipo assim, eu não lembro se ele pediu ela em casamento, mas é comprar uma casa pra ele e pra Amber, assim, eu achei muito fofo, achei o fim muito legal.
E fiquei muito feliz de saber, gente, que essa saga vai continuar e que o próximo livro é do Colin e da Mad. Assim, eu literalmente saí do livro e fui atrás da escritora no Instagram pra perguntar pra ela. Diz pra mim que é do Colin e da Mad. E ela confirmou, vai ser do Colin e da Mad. Então, fiquem ligados que no momento que sair eu vou dar um jeito de ler esse livro, porque eu amei, gente, sério. Só um defeito nesse livro que eu achei que foi a primeira coisa que fez os dois se odiarem, assim, que eu achei um pouquinho infantil a briga. Mas do resto, hot de qualidade. Assim, ó, perfeito, perfeito. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal aqui quem não é inscrito ainda e até logo.